Olá, eu sou a Caroline e eu vou falar um pouco sobre o projeto de pesquisa do meu grupo, que foi determinação de pH e acidez em amostras de refrigerante comercial. Nós partimos do ponto que a acidez é uma propriedade fundamental que interfere diretamente no sabor e na conservação das bebidas. Popularmente, há a crença de que refrigerantes cítricos como limão, laranja, possuem maior grau de acidez do que outros refrigerantes encontrados no mercado. No entanto, nós sabemos que em refrigerantes há outros componentes adicionados que podem interferir na acidez, como componentes que servem para intensificar o sabor da fruta ou para aumentar o tempo de conservação. Ou seja, não depende somente da fruta que esse refrigerante representa. No nosso trabalho, nós determinaremos o grau de acidez nesses diferentes tipos de refrigerante. Através de procedimentos experimentais, nós comprovaremos ou refutaremos a teoria de que refrigerantes cítricos são inerentemente mais ácidos do que os outros refrigerantes encontrados no mercado. Assim, nós analisaremos o impacto que os aditivos ou outros componentes influenciam no resultado da acidez total dos refrigerantes. Bom, no experimento, nós utilizamos uma técnica da química analítica da titulação ácido-base. Então, ela é usada para determinar a concentração de um ácido ou de uma base a partir de uma reação de neutralização. Então, ela funciona da seguinte forma: um dos reagentes tem a concentração conhecida, que é chamado de titulante. No nosso caso, usamos o NaOH, que é uma base forte. O outro tem uma concentração desconhecida, que é chamado de analisado, que no nosso caso foi analisado a acidez dos refrigerantes. Os dois eles reagem até ocorrer a neutralização completa. E o ponto exato dessa neutralização é detectado com um indicador, que no nosso caso utilizamos a fenolftaleína. Então, nós utilizamos esse método de titulação porque ele é mais simples, ele é mais rápido e ele é muito preciso para determinar a acidez total. Então, ela é amplamente usada para medir a acidez de bebidas, vinhos, sucos, refrigerantes. Então, nós conseguimos transformar algo sensorial em algo que é o sabor, em algo numérico, o gramas por litro de ácido. Então, nós utilizamos o NaOH como titulante porque ele é uma base forte. Ele reage completamente com ácidos. A reação ela é rápida e completa. E possui um comportamento previsível. Ela é facilmente paradoranizável com o bifitalato de potássio. Então, a reação em geral é ácido mais a base, o NaOH, para formar o sal mais a água. Assim, o volume de NaOH gasto é diretamente proporcional à quantidade de ácido presente. E nós usamos a fenolftaleína como indicador porque ela serve para mostrar visualmente o momento exato da neutralização. Então, a fenolftaleína, por quê? Porque ela funciona perfeitamente em titulações ácido-base. Então, ela fica incolor em meio ácido e fica rosa em meio básico. E o intervalo de viragem dela é ideal para esse tipo de reação, permitindo ver com clareza esse ponto final da reação. Então, na prática, a solução inicial é incolor e meio ácido, e durante a titulação ela continua incolor, mas quando todo o ácido acaba, surge o rosa claro. Então, esse é o ponto final da titulação. Na realização do projeto, dividimos em 2 dias. No primeiro dia de experimento, fizemos a padronização do NaOH. Então, primeiro foi pesado aproximadamente 1,2 gramas de bifitalato de potássio. Transferimos o bifitalato de potássio para um Erlenmeyer de 250 ml e adicionamos 50 ml de água isenta de CO2 para a dissolução dos grãos. Então, após a dissolução do bifitalato, a gente começou a diluir o NaOH com água destilada. Adicionamos 3 gotas de solução indicadora de fenolftaleína e iniciou-se a titulação com a solução de NaOH 0,4 mols por litro, até o aparecimento da cor rosa claro. Esses passos eles foram repetidos para a conferência do erro das determinações. Na desgaseificação das amostras de refrigerante, cerca de 24 horas antes do início dos procedimentos experimentais, as garrafas dos refrigerantes de cola e do refrigerante cítrico foram abertas para esse processo de desgaseificação, com
com o objetivo de evitar interferência do gás carbônico nos resultados da titulação. Ao chegar no laboratório, as amostras elas não estavam totalmente desgaseificadas, então foi necessário aquecê-las por aproximadamente 30 minutos. Então, na primeira titulação, utilizamos 10 ml de refrigerante de cola, adicionados a um Erlenmeyer de 250 ml, e em seguida adicionamos 20 ml de água destilada. Foram adicionadas 3 gotas de solução indicadora de fenolftaleína e iniciamos a titulação com a solução de NaOH preparada anteriormente. Então, como resultado, a solução atingiu o ponto de equivalência com aproximadamente 1 ml da solução de NaOH, tornando a leitura da bureta dos resultados imprecisa. Então, a solução foi diluição da solução de NaOH. Então, foi adicionado 1 ml de solução padronizada com 1 ml de NaOH e completou-se até os 50 ml da bureta com água destilada. Após homogeneizar a solução diluída, iniciou-se a segunda titulação e, como resultado, foram gastos 6 ml da solução padronizada para titular os mesmos 10 ml de amostra na primeira titulação, sendo este um resultado mais seguro, mas não o esperado. Como conclusão do primeiro dia, os nossos resultados eram muito inconsistentes. Mesmo com a diluição do NaOH, os volumes das titulações ainda eram muito baixos. Uma explicação para isso pode ser a interferência do gás carbônico nas amostras. Já no segundo dia de experimento, com as amostras desgaseificadas por 7 dias, nós conseguimos refazer as titulações e alcançar o volume desejado. Nós utilizamos o NaOH diluído com as mesmas diluições do primeiro dia, e com isso, o volume utilizado nessa titulação do refrigerante de cola foi de 6 ml para 26,5 ml, obtendo uma acidez de 0,0686 gramas por 100 ml. E na titulação do refrigerante cítrico foi feito o mesmo procedimento, e nas titulações foram gastos de NaOH 57,3 ml, obtendo acidez de 0,2896 gramas por 100 ml. Então, a concentração de NaOH é de 0,00793 mol por litro, né? Solução diluída. O volume da nossa amostra é de 10 ml. O volume de NaOH que foi consumido no refrigerante de cola foi 26,5 ml. E o volume de NaOH que foi consumido pelo ácido cítrico foi 57,03 ml. A massa molar de H3PO4 foi de 97,994 gramas por mol, né? E a massa molar de ácido cítrico é de 192,2 gramas por mol. Com os volumes médios gastos, podemos prosseguir para a fase de cálculos. Então, utilizamos o volume de NaOH gasto, a concentração padronizada e diluída e o peso molar de ácido cítrico para calcular a acidez total em grama por litro. A reação de neutralização é a parte principal do nosso cálculo, assumindo que o ácido cítrico está em predominância na solução, mesmo sabendo que nós usaremos o cálculo de acidez total de todos os ácidos presentes. A nossa principal conclusão veio da última titulação, onde o refrigerante cítrico consumiu muito mais hidróxido de sódio do que o refrigerante de cola. Essa acidez mais elevada vai qualificar o sabor característico de refrigerantes cítricos. No nosso experimento, as titulações mostraram que em concentração total de ácido, os refrigerantes cítricos, como a Sprite, são cerca de 2 vezes mais ácidos do que os refrigerantes de cola. No entanto, quando nós falamos de pH, que é a concentração de íons H+ livres em solução, nós vemos que a Coca-Cola tem um pH menor do que o refrigerante cítrico. Essa diferença de pH é explicada pela força dos ácidos.
O ácido fosfórico presente na Coca-Cola é intrinsecamente mais forte, ou seja, tem menor pKa, do que o ácido cítrico presente em refrigerantes cítricos, liberando mais H+, e conferindo um caráter mais ácido, apesar de estar em menor quantidade, como nós observamos nas nossas titulações. Concluímos, portanto, que em termos de pH, a Coca-Cola é mais ácida por causa da força do seu ácido. Porém, em concentração total de ácido na amostra, o refrigerante cítrico é de fato mais ácido. A hipótese apresentada é que os refrigerantes cítricos possuem mais acidez do que outros tipos de refrigerante, no caso que nós estudamos o refrigerante da cola. Por fim, nós concluímos que a nossa hipótese está correta, visto que o volume de titulante, ou seja, o volume da base utilizado para refrigerantes cítricos, foi muito maior do volume utilizado para outros tipos de refrigerante.